Veja só, né? As coisas, elas estão muito estranhas hoje no Brasil e no mundo. Eu faço muita comparação com o 11 de setembro nos Estados Unidos e a gente lembra, né? A gente fala, pô, não tinha um maluco, nenhum maluco beleza desse das universidades, professor universitário, até na imprensa, flertando com a Al-Qaeda, brincando de defender a Al-Qaeda. Isso não existia. Aí hoje você tem o 7 de outubro lá em Israel, o ataque do grupo terrorista Hamas, e começaram a, né, relativizar isso. Hoje você vê nas universidades militantes pró-Hamas, antissemitismo, um negócio nazista pesado, um negócio grotesco. Aí, qual que é meu paralelo? Fui para Washington, né, no meio de toda essa situação completamente trágica do Rio Grande do Sul, esperando que, numa situação de catástrofe humanitária, catástrofe natural, né? O governo, o que o governo deveria fazer? O governo deveria se preocupar em ser uma entidade que organiza da melhor forma possível e oferece proteção para as pessoas que estão lá sujeitas à catástrofe. Então, vamos organizar o quê? Mantimentos, abrigos. Vamos cuidar da segurança dessas pessoas que são saqueadas. Tem facção terrorista no meio da enchente impedindo as pessoas de se locomover. Olha isso. O governo tem que se preocupar. Vamos, né, devolver à população local a possibilidade de viver a vida. Como é que a gente reduz o nível da água? Onde que está assoreado? Como que a gente vai fazer isso? São tantos caminhos, são tantos dilemas, tantos problemas. E o principal mote, o principal assunto dos petistas no governo federal e de vários burocratas no âmbito estadual, e aí eu incluo o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, os caras colocaram como prioridade caçar comentarista, caçar influenciador, ir atrás das redes sociais do perfil pavão misterioso, do perfil do pilhado, do perfil do Eduardo Bolsonaro, do Leandro Ruschel, que está lá na Flórida, está em Miami. Aí eles falam, não é possível que o negócio, a gente perdeu tanto a mão assim. E no fundo, né, esse é o grande problema. Não é que a gente perdeu a mão, as pessoas continuam salvando pessoas. É o Estado que você não vê, é o Estado ineficiente, é o Estado burocrático, é o Estado cheio de normas que atrapalham, inclusive, a vida das pessoas que estão tentando salvar demais pessoas. E se você questiona o Estado ou critica com veemência o Estado por essa desorganização, por essa estrutura mal ajambrada, eles te colocam como inimigo que deve ser perseguido criminalmente. Ataque às instituições. É a mesma ladainha do 8 de janeiro. É a mesma ladainha contra influenciadores ao longo de 5 anos de inquérito de fake news. Bebe da mesma fonte. A canalice não acaba. A sordidez desse pessoal é infinita. É impressionante como esses caras deixam muito claro que a pauta prioritária deles não é salvar pessoas, não é restabelecer a qualidade, o mínimo padrão de vida das pessoas que foram atingidas pela catástrofe. O compromisso desses caras é com o poder. Eles usam a catástrofe como subterfúgio para enfiar em nós censura. E preparem-se, porque agora o discurso de todos esses burocratas e de extrema esquerda, esses militantes malucos, é o seguinte: pague mais. E olha que eu não tenho o dom de profetizar absolutamente nada aqui, tá? Mas isso já vem acontecendo faz mais de 5 anos. É que agora eles acham o momento perfeito para colocar o discurso que a gente ouviu o Alexandre de Moraes falar. Acho que foi na véspera do final de semana, não sei se foi na sexta-feira, não sei que dia que foi, numa palestrinha dele. O povo gaúcho é culpado pelas enchentes, é culpado pela inundação, pela maneira como tratou
a política pública de resíduos sólidos. Daqui a pouco os caras vão falar o seguinte, já existe isso, já existem várias leis a respeito do assunto e projetos de leis. Pague mais imposto, porque nós aqui do Estado, que não conseguimos limpar a bunda direito, a nossa própria bunda, nós vamos pegar o teu dinheiro do imposto para cuidar de pessoas como você na tragédia. Mas você tem que pagar mais imposto, entendeu, cara pálida? Porque você não é vítima. Você não é vítima, povo gaúcho. Você é o algoz. Você merece isso. Quantos idiotas eu já ouvi em rede social falar essa obscenidade, insinuar. Precisamos cuidar dos negacionistas climáticos. CNN, Globo News, todos falando a mesma ladainha. Mas essa agenda vai muito além da Globo, do PT aqui. É uma agenda que sobe a todas as instâncias globalistas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Estamos num processo, e eu venho falando isso faz tempo, de bifurcação. Existem os inimigos da liberdade. Esses caras, eles morrem de medo do poder que as redes sociais têm. As redes sociais mostraram que pessoas se unindo conseguem salvar pessoas. Que o Estado, claro que o Estado tem uma importância. Claro que essa importância não pode ser subestimada. Mas as pessoas não perseguem as pessoas no momento de tragédia, no momento de dor. Muitos artistas, influenciadores de esquerda e de direita se uniram para ajudar pessoas no Rio Grande do Sul. Enquanto que o Estado, pelo menos os seus representantes em cargos de alto escalão, e a Globo, só se preocupam em defender o próprio cargo e a própria corporação. Isso é o que mais envergonha. Se vocês olharem bem, o povo que está acompanhando tudo isso que aconteceu na tragédia, ainda acontece do Rio Grande do Sul, vai ter uma marca na história da Rede Globo de televisão e de todos esses políticos canalhas que usam a tragédia das pessoas para promover perseguição, censura ou só buscar aquela autopromoção fajuta de quinta categoria de gente que não fez absolutamente nada para ajudar a vida das pessoas que foram impactadas. A vida de todo mundo está sendo fiscalizada, graças a Deus, por meio único e exclusivo das redes sociais. É fundamental e a gente vive, de fato, uma restrição dessas liberdades. E, mais uma vez, a gente viu isso acontecer na pandemia, mas mais uma vez, diante de uma situação extrema, uma situação que de fato é uma catástrofe, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, os oportunistas de plantão querem utilizar desta catástrofe, desta crise, como uma janela de oportunidade. Para quê? Para tentar tolir ainda mais, para poder avançar ainda mais nas liberdades dos cidadãos. Por isso que a gente está vendo aí uma reação do sistema, uma reação de gente que está no governo, que também está no judiciário, de gente indignada, insatisfeita, incomodada com as críticas, com a cobrança, porque esse é o advento das redes, essa é a grande novidade, isso é o que mudou o paradigma do poder e da informação, né, daquela mídia velha, mídia tradicional. Está todo mundo incomodadíssimo, por quê? Porque hoje qualquer cidadão indignado, ele vai lá nas redes e faz a sua crítica e expõe a incapacidade da administração, seja ela qual for, municipal, estadual, federal, vai lá e pontua as críticas, vai lá e traz informação, vai lá e desmente a fake news que é divulgada muitas vezes pelo órgão oficial. Eu, vendo aí as críticas dos meus colegas à atuação do governo federal, eu tenho aqui uma série de coisas que eu anotei que são importantes para a gente pontuar e elevar aí essa régua do debate. Eu acho que tem uma imagem que sintetiza a postura do governo federal diante do Rio Grande do Sul, que é a do Paulo Pimenta, gaúcho, né? Ministro da Comunicação, que de repente virou vamos dizer assim, o personagem, o protagonista do governo federal nesta crise. Naturalmente, há aí
um possível interesse, né, eleitoral de se aproveitar desta crise para projetar a sua própria imagem, mas o fato é que ele está concentrando as ações do governo na sua própria figura. Eu acho que existe uma imagem que ela sintetizou ou sintetiza a postura do governo em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é a do próprio Paulo Pimenta, com um assessor do lado, segurando um guarda-chuva, se protegendo da chuva, com uma roupa limpa, um colete limpo, lindo, não tinha nenhuma gota de lama no colete do Paulo Pimenta, né? Vestiu o colete da Defesa Civil para dizer que estava trabalhando, nem foi capaz de, vamos dizer assim, de recolher aqui os punhos da camisa para simular que estivesse trabalhando. Não foi capaz de colocar uma bota e pisar na lama. Não, ele ficou lá, ali, incólume, debaixo do seu guarda-chuva, segurado ali pelo assessor. Então, acho que essa imagem, ela sintetiza. Hoje eu vi, inclusive, novas imagens dele participando ali de um descarregamento de cestas básicas, todas elas já com o selo, né, do governo federal, e isso vai vamos dizer assim, isso vai se traduzindo na política, na prática, naquilo que está sendo anunciado pelo governo. A gente viu dias atrás o governo anunciando um suposto pacote de 51 bilhões de reais de investimento na veia para o Rio Grande do Sul. A gente viu nas redes sociais já as redes de apoio, os perfis que conformam essa rede de apoio ao governo. Todo mundo, é o melhor presidente da história, está vendo aí 51 bilhões para o Rio Grande do Sul. Eu me preocupei em me debruçar um pouquinho sobre os números e entender. Fui até rever a coletiva dada pelo Haddad, e aí me deparei com um cenário que não tem nada a ver com o que foi anunciado. Quer dizer, você fala em 51 bilhões para o Rio Grande do Sul para ajudar nessa catástrofe que está acontecendo, e na verdade desses, pelo menos 41 bilhões é empréstimo, é linha de crédito, é Pronamp, é não sei o quê, quer dizer, é dinheiro, é linha de crédito, é empréstimo do Banco do Brasil, da Caixa, do BNDES, mas linha de crédito, meus amigos, você para pegar um empréstimo, você precisa ter garantia, você precisa ter um projeto. E o que acontece hoje? Você tem 80%, 85% do estado do Rio Grande do Sul sob as águas. Então quem é que vai ter condições de pegar um empréstimo? Quem vai ter garantias para dar nesse empréstimo? Porque se for o empresário que perdeu a sua indústria, que está submersa, ou o cidadão que perdeu sua casa, o seu carro, sua moto, ele não tem de onde tirar qualquer tipo de garantia, não tem nada a oferecer. E ele vai fazer o quê? Tem gente que perdeu os documentos, os próprios documentos, perdeu a vida inteira. Então, assim, é uma política absolutamente descolada da realidade, ela é uma política paliativa, é uma política que deveria ser utilizada para momentos de privação, de impacto social e econômico muito menor. Você quer estimular um determinado setor, aí sim, você apresenta uma linha de crédito subsidiado para promover ali, turbinar um determinado setor econômico. Você tem uma economia de um estado que foi para o ralo, literalmente. A quinta maior economia do país, ela está em frangalhos. E não adianta você suspender pagamento de dívida, como aconteceu hoje o anúncio, que está o governo do Rio Grande do Sul também negociando a suspensão da dívida com a União, né, uma dívida também enorme. Por quê? Porque o governo não vai ter arrecadação para investir. Então esse é um momento chave da administração pública municipal, federal, estadual, de toda ela. Este é um momento em que nós vamos ter de forma absolutamente clara quem são as lideranças que nos governam, quem de fato lidera, ou quem está ali por contextos, né, muitas vezes por interesses que a gente desconfia quais sejam, gente que, administradores, prefeitos, governador, que tem com secretários que precisa demonstrar por que estão lá, por que foram eleitos, se tem capacidade para lidar com a coisa pública, com a administração, para ocupar um cargo de liderança na administração pública. O que a gente vê é incapacidade. São autoridades com um nível moral lá embaixo, né, na escala moral lá embaixo. Muitos oportunistas fazendo isso, querendo usar essa crise e a tragédia alheia
para poder se capitalizar politicamente. Esse é o retrato da política atual. Mas esta catástrofe, ela deve servir ao gaúcho, ao eleitor gaúcho, ela deve servir aos eleitores brasileiros de uma maneira geral, para que na próxima eleição, inclusive temos eleições se aproximando, na próxima eleição o sujeito esqueça, desliga a televisão, não caia em propaganda, não se deixe levar por anúncios, por qualquer tipo de palanque eleitoral, não importa o discurso. Sabe como é que o eleitor precisa escolher, precisa decidir seu voto na próxima eleição, que é para prefeitos, inclusive, para vereadores? Ele precisa ver o que o político, o que aquela pessoa fez neste momento. Quem está fazendo neste momento e quem não está fazendo, é isso que vai definir o voto, especialmente dos gaúchos. Ele vai poder olhar e falar assim, o que fizeram? Onde estavam? Onde estavam quando mais precisamos? Quando mais precisávamos? É isso que precisa definir o voto, porque são em momentos de tragédias como essa que as lideranças se fazem ou não presentes. São esses momentos que mudam o curso da história, inclusive. E olha que os gaúchos, os brasileiros, precisam mudar o curso da história. Nós sabemos que tudo que está acontecendo agora poderia também ter sido alvo de administrações passadas, de políticas públicas, de revisão das barreiras de contenção em diferentes municípios, né, de planejamento, de contratação de bombas, de escoamento. Todo mundo sabe que ali é uma planície alagada, que vários desses municípios sempre tiveram risco de enchentes. Aliás, no último ano nos últimos anos tivemos pelo menos 10 eventos semelhantes, não só o de 2023. Então, o que fizeram essas autoridades antes? Por que não se preveniram? Porque política pública não é a emergência. A emergência, esse incêndio que precisa ser apagado, quer dizer, esse problema que precisa ser resolvido imediato, isso não é a política pública. A política pública é aquela que você faz com planejamento, com organização, utilizando estudos, levantamentos importantes, dados importantes, e não a coisa quando ela é assim, eu tive uma ideia e vou aplicar uma política pública. Porque na hora da emergência é que você descobre, você, eleitor, cidadão, é que descobre se você estava sendo ou não bem governado. Então, nós estamos diante de uma situação limite no Rio Grande do Sul, e que as autoridades realmente precisam tomar decisões. Nós falamos aí da insatisfação dos prefeitos. Eu acabei de falar com o prefeito de Canoas, o Jairo, falei há pouco com ele e perguntei, você gostou das medidas que foram anunciadas pelo governo federal? E ele disse claramente para mim, Cláudio, elas não fazem cosquinha, elas não resolvem nenhum dos problemas que nós temos hoje aqui, elas não têm a sensibilidade para entender o que está acontecendo. Inclusive, até agora, não sentei com nenhum representante do governo federal. Quer dizer, imagina o prefeito de Canoas, uma importantíssima, talvez a mais importante, o mais importante município industrial do Rio Grande do Sul, e nenhuma autoridade federal sentou com o prefeito de Canoas para perguntar o que ele precisa. Nós temos decisões políticas que são pensadas de cima para baixo e não de baixo para cima. Então são políticas que são descoladas das demandas reais desses prefeitos. Por exemplo, dinheiro que será necessário para a limpeza da cidade. Ele me passou uns dados aqui, 70 milhões para poder limpar a cidade. Quentinhas, hoje a população, os servidores, tá todo mundo comendo quentinha lá, 1 milhão por dia de quentinha. Você tem problemas de estrutura, de recuperação. Hoje você tem ali o Estado, 286 mil unidades habitacionais, empresas e tal, sem energia ainda. 131 mil sem água. Tudo isso, dados que eu obtive agora da reunião de emergência que aconteceu hoje de manhã do governo. Então, assim, essas medidas todas do governo Lula estão descoladas da realidade, não consideram aquilo que é necessário no município, na ponta. Então, é um absurdo e na verdade, uma vitrine da incompetência, né, e do oportunismo político que, naturalmente, já ficou claro, né, que configuram essa gestão atual do governo Lula.
55% dos brasileiros acham que o atual presidente, o Lula, não merece ser reeleito. Na mesma situação, o ex-presidente Michel Temer disse que Lula prometeu que iria pacificar o país, muita gente esperava isso, mas ele é que está botando lenha na fogueira, e Temer disse que ele não tem nenhuma vontade política de unir o Brasil, Serrão. Lula está colhendo o que plantou, né, meu amigo? Sim, há muito tempo que eu tenho batido nessa tecla. O mais assustador dessa tomada de poder de Luiz Inácio Lula da Silva é que ele e o sistema de poder não tiveram a menor vontade de pacificar de verdade o país. Esse papo da pacificação para eles é uma palavra completamente vazia. Na prática, o que eles fizeram? Na prática, é repressão ao 8 de janeiro, repressão ao 12 de dezembro, né? Antes do 8 de janeiro. Repressão, tentativa de calar as pessoas. Toda hora, toda oportunidade, defesa de propostas de regulamentação das redes sociais. Eles têm medo da verdade, eles não admitem que se fale a verdade. Então esse para mim, o ponto mais assustador do governo Lula, o ponto mais lamentável, mais esquisito que estamos vendo na atualidade. Porque você não tem um respeito à institucionalidade, você não tem um respeito à legalidade e você não tem um respeito sequer ao bom senso. O que a gente está vendo o Lula fazer é algo assustador. Essa da ajuda ao Rio Grande do Sul, ele conseguiu a façanha de se superar, colocar no meio da proposta da lei orçamentária o jabuti que daria uma ajudazinha para o Supremo Tribunal Federal pagar melhor aos seus servidores que já ganham muito bem. O presidente Lula devia ter vergonha de ter feito isso. E se alguém fez isso sem ele saber, só comprova que ele é um presidente que não tem capacidade nenhuma para estar no cargo. Agora, de novo, a questão que me incomoda muito, a questão da pacificação. Lula é o presidente que está toda hora incentivando a luta de classe. O inimigo, o tempo todo, ele é o cara que aponta o dedo para o inimigo político, não trata o adversário com respeito. A todo momento, discurso de ódio e prática de ódio feita pelo PT. É isso que tem que ser denunciado, isso que tem que ser apontado com toda clareza. Lula não é mais aquele. E pior, esse Lula que fica aí fazendo a discurseira do ódio é exatamente o sujeito que hoje se torna um dos políticos mais impopulares do Brasil. Alguém que já foi, né, considerado o mago da política, o homem que atraía multidões em torno dele. Hoje, Lula não consegue reunir ninguém. Lula fez um programa nas redes sociais, a audiência era pífia. Cerca de 3.000 pessoas assistindo ao vivo no pico do programa. Quer dizer, isso é uma piada, uma brincadeira para um presidente da República. Alguém que ninguém quer ouvir. Então, como é que esse cara chegou à presidência da República? Essa é a grande pergunta que tem que ser feita por todos os brasileiros. O sistema de poder no Brasil foi muito cruel com a gente, fazendo a gente ter a 3ª edição desse presidente. E na 5ª edição de um governo do PT, que foram 3 do Lula, 2,5 da Dilma, né? Então, esse presidente é o presidente que estamos aí, sendo obrigados a aceitar, vendo esse espetáculo dantesco de incompetência, de má vontade, e daqui a pouco vocês vão descobrir também, a Polícia Federal vai descobrir muito a contragosto, show de corrupção também. Porque não é possível o que está acontecendo no país. O dinheiro público, cadê o dinheiro, a boa aplicação do dinheiro público? Você vê as empresas estatais dando prejuízo. Como é que isso pode estar acontecendo? Se no governo anterior de Jair Bolsonaro, as empresas estatais voltaram a dar resultado positivo. Como é que foi só inverter a chave, 1 ano de Lula, tudo dando prejuízo de novo? Ou seja, tem má gestão. Junto com a má gestão, com certeza deve ter indício de corrupção. Isso tem que ser investigado com todo rigor pela Polícia Federal. Agora, a Polícia Federal está sendo escalada, está sendo desviada de suas funções primordiais de investigação, de polícia judiciária, para tratar de repressão a quem fala mal do governo. Pelo amor de Deus, isso é um negócio absurdo. Algo impressionante que só Lula está conseguindo fazer.
Então, isso explica por que ele está tão impopular. Isso explica porque várias pesquisas de opinião vão indicar que o povo brasileiro não aceita que esse homem volte novamente a ser presidente do Brasil. Não deveria nem ter sido pela terceira vez. Não fosse aí a condescendência do Supremo Tribunal Federal, que devolveu a ele os direitos políticos, quando ele não tinha esse direito. Ele foi descondenado para isso, para voltar e ocupar o poder. Agora a gente tem que aguentar. Só que o povo brasileiro não é obrigado a isso. Vem aí o troco, vem aí as eleições municipais. O PT vai ser varrido do mapa. Você vê, como estamos vendo agora, o ministro Paulo Pimenta, no Rio Grande do Sul, ele que é um gauchão, querendo tirar vantagem política da tragédia alheia, da desgraça humana, e querendo bancar o valentão. Todo mundo que está aqui falando, criticando o governo tem que ser punido. O que é isso, Paulo Pimenta? Incompetência no olho dos outros não é refresco. Você está de brincanagem com a gente e fique tranquilo. Vocês vão acertar as contas com o eleitorado. Dessa vez, em 2024, o eleitor brasileiro vai ser implacável com vocês para banir essa perda total da face da política brasileira. Meus amigos, a chapa esquentou. Urgente, Rogério Marinho protocolação na PGR contra Paulo Pimenta por abuso de autoridade. O senador Rogério Marinho, do PL, líder da oposição no Senado, protocolou nesta sexta-feira uma representação solicitando a investigação da conduta do ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta. A representação encaminhada à Procuradoria-Geral da República, PGR, alerta para um possível uso de abuso do poder estatal, com a finalidade de silenciar e censurar críticas ao governo Lula. O chefe da comunicação social do governo pediu ao Ministério da Justiça e instalação de uma investigação criminal contra parlamentares e cidadãos que criticaram a gestão do governo federal na tragédia no Rio Grande do Sul. Rogério Marinho argumenta que as ações de Pimenta podem configurar um desvio de finalidade pública e repressão ilegalmente à livre manifestação do pensamento. Para o líder da oposição, o ministro do governo Lula aproveita-se da situação de calamidade pública para reprimir críticas e calar a oposição. O senador destaca a gravidade da decisão do titular da SECOM de empregar o poder estatal para investigar e mandar prender críticos do governo, sob alegações de disseminação de desinformação, colocando em risco as garantias constitucionais de liberdade de expressão e a imunidade parlamentar. Na representação, Rogério Marinho pede que a PGR avalie a legalidade e a moralidade das ações de Paulo Pimenta, especialmente em relação ao direito de fiscalizar e criticar as ações do Poder Executivo Federal, garantida pela Constituição aos membros do Congresso. O documento destaca a importância de se manter uma administração pública transparente e sujeita ao escrutínio público. O líder da oposição sustenta que o abuso no uso da máquina pública para censurar a oposição não pode ser tolerado em uma sociedade democrática.